Agora vamos falar um pouco da doença de Parkinson. O que é a doença de Parkinson, pessoal? É uma doença neurológica que afeta os movimentos da pessoa. Tremores, lentidão nos movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio, alterações na fala e na escrita. Então, como falamos da doença de Parkinson, ela é uma doença que vai afetando também, né, esse idoso, né, visualmente visível. Ele começa com tremor nas mãos, nas pernas. Vocês têm que sempre, né, que vocês podem oferecer para esse paciente uma bengala para dar um auxílio, jamais deixar um paciente que tem Parkinson andando sozinho, gente, porque ele pode ter uma queda e essa queda pode vir a desenvolver outras coisas, né, que vão complicar a vida de vocês, como uma fratura de fêmur. Aí ele vai ficar um idoso acamado, sendo que ele poderia estar ali mesmo com o Parkinson, mas andando, se alimentando com a mão dele. É um paciente que também vocês têm que ter muita paciência, porque ele é mais lentificado em tudo, né? Talvez ele mesmo queira se alimentar, até ele levar aquela comida na boca, quando ele ainda consegue, mas vocês têm que dar essa autonomia para esse idoso, se ele consegue fazer e realizar isso, ok? Agora vamos falar do que também já falamos, lembra da incontinência urinária, que gera um certo transtorno aí para o idoso. É algo que acomete muito os idosos também, e eles ficam em silêncio, porque eles têm vergonha de falar, tanto para os familiares, como para o próprio cuidador que está com ele. Então, ele sofre com isso, talvez ele deixe de ter uma vida social por causa dessa incontinência urinária, porque ele faz xixi na roupa. Hoje em dia temos essas fraldas, né, que são igual calcinhas. Tem vários métodos que vocês, como cuidadores, nas aulas que foram dadas, podem, né, falar para essa família comprar, para esse idoso usar, para ele poder fazer suas atividades, que são as AVDs, atividades de vida diária. Então, o que é a incontinência urinária? Embora possa acontecer em qualquer fase da vida, a incontinência urinária é mais comum na terceira idade. Na maioria das vezes é sofrida em silêncio pelos idosos. Lembra, eu coloquei ainda de novo, novamente, aquela fotinha daquela idosa que estava fazendo, né? Estava dormindo, aí ela fez xixi na cama, até ela ir ao banheiro, ela fez xixi na cama novamente. Nessa fotinha dos slides que vocês estão vendo aí, isso gera um certo transtorno, né? Então, vocês, como cuidadores, têm que prestar atenção nisso, né? Porque muitas das vezes os filhos começam a xingar, né, os pais. Ai, o senhor já anda mijando, fazendo xixi na calça, né? Então, vocês têm que falar para os familiares que isso tem que ser investigado pelo médico, porque tem exercícios que fortalecem a musculatura da bexiga desse idoso. Então, é muito importante. Então, agora vamos falar de outra patologia que acomete o idoso, na qual já falamos também, a depressão. O que é depressão? A depressão em idosos pode surgir por conta de todos os fatores e perdas que este idoso sofreu. São inúmeras as causas para o aparecimento da depressão. Então, são inúmeras as causas que esse idoso pode apresentar um quadro depressivo, que a perda de um filho ou uma filha, né? A perda, né, que ele era um profissional, ele se aposentou, né? Então, tem muitos fatores, uma patologia que pode acometer esse idoso, que deixa ele impossibilitado de fazer, de realizar certas atividades que ele fazia, o próprio cônjuge que está com ele, que não entende, né? Principalmente os homens não entendem o período que as mulheres que são mais fragilizadas. Então, há todo um percorrer, né? Há muitos fatores, há muitas coisas que faz com que esse idoso, essa idosa, pode apresentar quadros de depressão, e cabe a vocês ficarem atentos a esses sinais e sintomas, porque tem idosos que se suicidam, que estão em picos de depressão, a família não conseguiu diagnosticar, ninguém conseguiu visualizar e eles se matam,
né, se suicidam. Eu já vi muitos casos e isso acontece. Então, quando encerra-se a trajetória profissional, os filhos se casam, a perda de entes queridos, problemas de saúde. O que devemos saber é que não é o final da vida, mas sim o começo de uma nova fase a ser vivenciada. Então, gente, muitos idosos pensam assim, eu cheguei aos meus 60 anos, agora eu sou um peso morto para minha família. Não, ele não é um peso morto, ele está iniciando um novo processo que ele vai ter que se adaptar a esse novo processo. Ele agora não trabalha mais, mas ele pode fazer outro tipo de atividade, outro tipo de coisas, até mesmo arrumar um novo emprego, por que não? Né? Então, cabe a vocês cuidadores, se forem cuidar do idoso, assim, que estejam com autonomia, mas está entrando nesse quadro, né, de depressão, porque por uma aposentadoria, porque ele está tomando muito medicamentos, porque ele se sente um peso morto pela família. Então, cabe a vocês conversar com os familiares, conversar muito com esse idoso, né, e mostrar para ele que ainda existe ainda muita vida para ser percorrida, para ser vivenciadas, né, levar para ter uma terapia em grupo, ajuda muito, ter o contato com outras pessoas. Então, vamos lá, quais são os sintomas da depressão? Os sintomas da depressão são choro, a tristeza, o isolamento social, alterações do sono, a falta de apetite e dores difusas. Então, aí eu coloquei aquela fotinha lá de uma idosa chorando, colocando a mão na cabeça, pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Né? Pode ser que ela tenha perdido um ente querido, pode ser que ela não aceite esse processo do envelhecimento, que ela se sente uma idosa, né? Uma idosa mais incapaz de realizar as suas tarefas, as suas atividades. Ela não aceita o próprio cuidador do lado dela. Para que ela tem que ter um cuidador, né? Muitos idosos, eles, quando vocês vão, né, adentrar para trabalhar na casa deles, eles também entram num quadro tipo de depressão. Tipo, para que eu preciso desse cuidador? Eu sou ainda ativa, mas para quê? Porque a família coloca. Por quê? Porque já está tendo um risco de queda, para prevenir algumas doenças, né, que possam acontecer, né, alguns riscos, para prevenir riscos para esses idosos. Então, agora vamos falar da osteoporose. O que é a osteoporose? É a perda progressiva da massa óssea, tornando os ossos porosos, quebradiços e frágeis, o que aumenta o risco de fraturas, principalmente quadris e vértebras. Então, a osteoporose é uma coisa comum também, viu, gente, da terceira idade. Por quê? Com o envelhecimento, mudanças fisiológicas vão ocorrendo no nosso organismo. E com isso, a falta de vitamina D. Então, o que vocês têm que fazer como cuidadores de idosos? Levar esse idoso, se possível, para tomar um sol no período da manhã, que é a vitamina D. Obviamente que ele já vai estar com complementação, com uma nutricionista, com um médico de vitamina D. Então, essa complementação é muito importante, né, de vitamina D, e o sol também é muito importante. E vocês têm que ter o máximo de cuidado e atenção, porque é um paciente que vocês vão cuidar que ele tem osteoporose, os ossos são quebradiços. Um movimento que ele faz, ele já fratura o membro. Então, há risco de queda. Então, vocês ficarem atentos a isso também. Agora, vamos falar da constipação. O que é constipação? Com o envelhecimento, aumento da incidência de constipação intestinal. A constipação é caracterizada pelo número inferior de evacuações, inferior a 3 vezes na semana. Inferior a 3 vezes na semana. Então, vamos lá. Agora vamos falar da constipação. O que é constipação? Com o envelhecimento, aumento da incidência de constipação intestinal. A constipação é caracterizada pelo número inferior de evacuações a 3 vezes na semana. Então, o que vocês devem ficar atentos? Vocês, como cuidadores, devem
o idoso foi ao banheiro e relatou para mim que foi ao banheiro, ok? Estou sossegado, ele foi ao banheiro. Não, eu como cuidador tenho que ir lá e verificar se realmente, você tem que falar para o idoso se ele ainda é ativo, se ele entende, ó, quando o senhor for no banheiro, o senhor me chama para poder dar descarga, porque aí vocês vão saber realmente se esse paciente está evacuando, né? Quando ele faz o uso de fraldas é mais fácil, porque vocês têm um controle, mas ele pode ir lá no banheiro, sair e nem lembrar se ele fez ou não, se ele está num grau de demência. Cabe vocês, cuidadores, estarem atentos a isso. Então, são vários fatores que contribuem para que o idoso fique constipado, sendo eles diminuição da mobilidade física, o uso de medicações, nutrição deficiente, hidratação inadequada e pouco consumo de fibras. Então, o idoso, gente, ele não gosta de jeito nenhum da ingesta hídrica. A maioria dos idosos não gostam de beber água. Então, eu falo para vocês, vocês como cuidadores têm que se atentar a isso também, porque muitas das vezes a constipação ela acontece que é devido à falta de ingesta hídrica. Mesmo que se ele não goste de beber água, compre uma garrafinha, eu sempre falo, vocês têm que fazer uma adaptação, né, do cuidado de vocês. Compre uma garrafinha vermelha, incentiva ele com o vermelho, eu falo que chama mais atenção, igual minha blusa aqui. Ó, você já bebeu água, o idoso ele vira uma criança, então ele vai novamente, né, não, já bebi, olha, enche mais para mim. Então, cabe a vocês, né, como, né, se proceder diante dele não gostar de beber água, porque não é o correto só fazer ingesta hídrica na hora das medicações. Aí o idoso ele fica desidratado, aquela pele toda ressecada, onde há mais risco para lesões, né, para úlceras. Então vocês têm que tomar cuidado a isso.